Espírito Santo, obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando nesse domingo. Obrigada porque sempre que o Senhor percebe que estamos caminhando por um caminho um pouco diferente daquele que o Senhor quer para nós, o Senhor nos dá a chance de reorganizar, de repensar e retomar o caminho certo. Então a minha oração é para que o Teu Espírito Santo comece uma obra a partir de agora no coração de cada um dos meus irmãos. Espírito Santo, venha com clareza, venha com sabedoria, venha com discernimento, venha com tudo aquilo que eles estão pedindo ao Senhor. Se há aqueles que estão tropeçando no caminho há algum tempo, sem saber o que precisam fazer para retomar, para chegar no lugar que o Senhor espera, Espírito Santo, tira todo embaraço, toda dúvida, toda confusão no coração deles. Toda tristeza, toda ansiedade, toda procrastinação, tudo aquilo que tem impedido eles de tomarem as decisões corretas para chegar no destino que o Senhor tem. Eu creio e já declaro que essa será uma tarde de transformação. Será uma tarde de decisões tomadas, em nome de Jesus. O que quer que estivesse segurando os teus filhos, a partir de hoje, decisões serão tomadas, e decisões de vida e não de morte. Em nome de Jesus, eu assim declaro. E que tudo mais, aquilo que os teus filhos precisam da tua presença, se há aqueles que não encontraram o Senhor, Jesus, essa será uma tarde de encontros, eu creio em nome de Jesus. Amém e amém. Decisões diárias, destinos eternos. Esse tema é tão interessante. E por vários lugares da palavra de Deus onde nós pudermos navegar, nós vamos ver pessoas tomando decisões importantes, e isso foi o que levou eles a viverem aquilo que viveram. Eu não quero que você pense que só porque você sabe que Deus tem um destino elevado para você, algo maravilhoso, e tudo aquilo que Ele tem revelado até para nós vivermos em coletividade aqui no corpo de Cristo, você acha que não tem uma responsabilidade tua agora, de tomar as decisões corretas que vão te levar a esse destino. Você entende que a gente não chega no destino certo só caminhando sem rumo? Concorda com isso? Nós ouvimos várias e várias vezes o nosso bispo dizer aqui que se nós sairmos da rota um pouquinho, a gente não vai chegar no mesmo destino, amém? Você concorda? A palavra de Deus inclusive traz para nós alguns textos, como de Provérbios 6:6, que diz: considera os teus caminhos e seja sábio. Porque não é caminhando de qualquer jeito que você vai chegar no caminho certo. Precisa ter sabedoria, clareza, discernimento. E em Provérbios 14:12 diz para nós: tem caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem caminho que parece certo, mas no final conduz à morte. E por que está tão... É engraçado quando às vezes nós precisamos refletir sobre o que parece óbvio. Quantas vezes estamos nos nossos caminhos e a gente tem certeza, convicção no coração: estou fazendo certo, esse é o certo para minha família, não, isso aqui é o certo para os meus filhos, eu sei que é isso aqui que vai me levar para o lugar onde eu preciso chegar, mas você não consultou o Senhor e tem tomado decisões sem consultar o Espírito Santo. Tem caminho que para nós parece certo, a gente tem convicção na nossa carne, no nosso coração, de que esse é o caminho que precisamos tomar, mas a palavra vem nos alertar. Pode parecer certo, mas pode te conduzir à morte. Decisões diárias vão definir o nosso destino eterno. Está entendendo? Quando nós falamos de destino, a gente está falando de todo um conjunto, querido. Não é de uma decisão que você tomou, de algo que você decidiu no teu coração, não. É um conjunto de escolhas diárias, é um conjunto de decisões. Todo o teu estilo de vida, toda a tua jornada vai te apontar para chegar no destino. E graças a Deus que é assim, é um conjunto de decisões, não uma só somente, porque senão, querido, estaríamos lascados. Graças a Deus que Ele nos dá a chance todos os dias de poder tomar novas decisões, de aprumar o rumo, de repensar, de recalcular a rota. Não é apenas uma decisão que talvez você tome hoje no culto. Cara, é esse o destino que eu quero um destino eterno, eu quero viver a vida que Deus tem para mim, eu quero ir com coragem, eu quero romper neste ano de 2026, eu não sei o que tem passado no teu coração, mas aí você entende, eu posso decidir isso hoje, mas então amanhã, todo o meu conjunto de escolhas, decisões, tudo aquilo que eu vou trabalhar em favor, precisa então apontar para esse destino. São diárias, não são decisões esporádicas.
Não é só quando nós falamos aqui de decisões e destino, não é só sobre aquele momento em crise onde você está passando, seja sobre a sua empresa, onde você chama todo mundo. Vem, então vamos recalcular a rota. Vamos fazer aquela reunião para fazer aquela nova decisão onde tudo vai mudar. Não são só essas as decisões que importam, mas todas as outras também. O horário que você acorda, a maneira como você cuida da sua família, a diligência que você tem, a tua disciplina, tudo aquilo que vai poder apontar então para esse destino que Deus tem te revelado. E é por isso que às vezes, irmão, a gente precisa de uma mensagem como essa que nos chacoalha. Para a gente repensar, será que eu estava só vivendo nas convicções do meu próprio coração? Talvez hoje o Senhor esteja te alertando que nesse caminho onde você está caminhando, Ele na verdade não estava te levando para um lugar de vida, mas talvez para um lugar de morte. É pesado pensar assim, mas nós vamos entender até o final dessa mensagem o que quer dizer esse lugar de morte. Você precisa entender que o nosso bem mais precioso nessa vida é o tempo. Concorda? Com o nosso tempo nós adoramos a Jesus, nós nos conectamos com Ele. É com o tempo que nós amamos a nossa família, que nós servimos as pessoas. E é por isso que Satanás quer levar você a fazer escolhas equivocadas, porque quando nós fazemos escolhas equivocadas, a gente perde tempo. A gente se confunde, aí a gente bate a cabeça e precisa recomeçar. E o que Satanás ama fazer é fazer você perder o seu tempo, alterando então o seu destino. E olha que engraçado, por ter medo de perder tempo, o que nós mais fazemos, ainda mais na geração de hoje, é estar sempre em tão alta velocidade, é querer fazer tudo para ontem, que a gente não para pensar no caminho que estamos tomando, porque a gente acha que isso é perder tempo. A gente prefere bater a cabeça lá no final do caminho. A gente prefere, às vezes, não prever as colisões que estão me esperando, porque eu estou em tão alta velocidade. Afinal, eu preciso estar em tão alta performance, eu preciso impressionar, então eu não posso parar para tomar essa decisão tão pequena agora. Mas às vezes essa pequena decisão de hoje, bem tomada, é o que iria fazer com que você ganhasse mais tempo. Te aproximaria do destino que o Senhor tem para você. Está conseguindo entender? Por que essas decisões diárias são tão importantes? Parar de viver no automático. Está toda programada a tua vida. Amanhã é segunda, você já sabe que hora você vai acordar, o que você vai vestir, qual é o teu uniforme, onde é que ele está, se ele está lavado, se não está. O que você precisa levar para passar o dia lá e o que mais você precisa fazer. As contas estão programadas. Vivemos o dia quase que no automático. E para nós parar, para recalcular, ter um tempo em família para pensar sobre o futuro, sentar com os filhos para ouvir o que eles estão vivendo, o que eles estão pensando, como tem sido para eles, o que ele está planejando desse ano, isso é perder tempo. Mas são essas decisões diárias, amar mais, nos dedicar mais, ter mais disciplina, pagar aqui para não pagar depois, é que vai nos ajustar com o destino, diga amém. Não tem escolha pequena quando o assunto é caminho. Toda nossa decisão é uma seta apontando para algum destino. Você concorda? Até aquilo que você acha que não importa. Aquilo que você acha que não tem tanto valor assim. Cada decisão nossa, cada escolha pequena é importante para o teu caminho. Então eu quero levar você a refletir agora em 3 caminhos que talvez você possa estar caminhando hoje. O primeiro é o caminho de 4 jovens pescadores, é o caminho dos sonhos. Talvez hoje você se encontre nesse caminho de sonhos, ou então você vai reconhecer que um dia você já esteve nesse caminho, mas hoje não se encontra mais. O caminho dos sonhos, o texto de Mateus, de 18 a 22, vai dizer para nós: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Interessante isso aqui, eles deixaram até o pai para trás. O que levaria esses jovens então a deixarem tudo para seguir Jesus? Você já deve ter refletido sobre isso, já conhece essa história.
E aí eu torno essa pergunta agora mais pessoal para você. O que fez um dia você largar tudo para seguir Jesus? Qual foi essa graça reveladora? O que te acendeu no coração? O que te fez queimar? Que você deixou todos os outros caminhos para seguir o caminho? Porque foi exatamente isso que aqueles jovens encontraram. Eles tinham ali diante deles um trabalho que era visível aos olhos, que trazia garantia, trazia comida no final do dia. Era algo, mas no fundo não fazia sentido, faltava o propósito, faltava o destino eterno. Então essa decisão que eles tomaram, tão rapidamente em largar tudo, largar as redes, largar o pai para trás, é porque tinha algo naquela voz de Jesus ao chamarem. Era basicamente falando: parem de sobreviver, venham comigo para viver com propósito. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. E sabe o que eu vou dizer para você? Eu tenho quase certeza que naquele momento, quando Jesus falou, farei de vocês pescadores de homens, eles nem entenderam o que aquilo significava. Mas tem hora que a gente não precisa entender exatamente o que Jesus vai fazer nos nossos caminhos. A convicção que precisamos ter é que estaremos com Ele neste caminho. E aí vale a pena largar qualquer rede para trás, qualquer convicção nossa sobre o que nós achamos que é melhor para mim, para o meu futuro, para o meu trabalho, para a minha família. É Jesus que está me apontando este novo caminho. Então a decisão que eu tomo hoje, ela é assertiva. Eu vou seguir esse Jesus. Eles largaram tudo para trás. Jesus disse: vinde após mim, eu farei vocês pescadores de homens. E aí algo começou a arder no coração deles. Querido, quando foi que a voz de Jesus, o chamado de Jesus na tua vida parou de queimar? Porque talvez tenha sido aí que parou de fazer sentido para você. Esse era o caminho dos sonhos, esse é o primeiro caminho que nós estamos falando. É o caminho onde eles largam tudo para viver tudo que eles estavam esperando. Então esse é o Messias, então esse é o prometido. Cara, eu ouvi histórias quando criança, eu me imaginava, será que eu ia ver isso acontecer? Era o caminho dos sonhos, era aquele que eles estavam imaginando, aguardando um dia acontecer. O coração deles queimava, tinha propósito. Eu te pergunto, há propósito nos caminhos que você tem trilhado hoje? A voz que você está ouvindo é a voz de Jesus no teu coração? Querido, tem algo maior, tem um caminho que é mais excelente do que só sobreviver, só viver teus dias no automático. Eu quero que vocês entendam o que aquela voz de Jesus significou para eles naquele dia. Era algo como: eu quero que vocês sonhem, eu quero que vocês possam ir além do que hoje vocês vão aqui no Mar da Galileia. É um novo sentido, um novo caminho para a tua vida. Mas quantas pessoas hoje não estão presas num caminho que é mais confortável? Traz uma falsa segurança. Você fica até cômodo aí no teu lugar, mas é vazio, falta algo. Você consegue trabalhar, produzir, ganha, mas você não está sabendo nem porquê. Não tem nem a convicção. Então fica o convite de Jesus hoje a você: volte a sonhar com as coisas de um destino eterno que Ele tem para você. Quais são as decisões que hoje você precisa tomar, talvez para começar a trilhar este caminho, mas que tem te faltado talvez coragem, tem te faltado sensibilidade ao Espírito Santo? Bom, hoje é um ótimo dia para você deixar a voz de Jesus voltar a queimar no seu coração e te apontar o destino certo. Destinos talvez que você tenha parado de sonhar porque achou que talvez, como você demorou muito tempo para reagir à voz de Deus, Ele tenha mudado o que Ele tem para você. Quantas pessoas eu já conversei que pensam dessa forma? Sabe o que é, pastora? Quando eu era mais jovem, eu acho que Deus tinha me apontado algo. Eu sabia que o Senhor queria usar minha vida para tal coisa. O Senhor queria me ver envolvida em algo. Mas naquela época eu acabei não dando ouvidos, então eu tenho certeza que Ele já desistiu de mim. Se você for pensar, analisar a história destes discípulos, você já sabe como funcionava a cultura dos judeus. Eles não estavam mais na idade de serem escolhidos por um rabone, por um mestre, para seguirem. Isso acontecia quando eles eram bem jovenzinhos. Então, por não terem sido escolhidos para seguir um rabone, um mestre, então eles faziam outras coisas. Jesus foi pegando um em cada canto, cada um estava fazendo alguma coisa. Estava todo mundo ocupado, não estava ninguém desocupado, não. Uns trabalhando trabalhos braçais, outros, enfim. Mas Jesus vai atrás de cada um e fala: pode voltar a sonhar, vem seguir
Você quer ainda? Aquilo que ainda queima no teu coração de anos atrás, você ainda tem esperança, você quer? Então vem me seguir, porque com Jesus, o plano que Ele tem para você independe de tempo. Se há algo que Ele colocou no teu coração, um caminho de sonhos para você, querido, Jesus não mudou. A voz dele ainda é a mesma, o plano que Ele tem para você não mudou. Eu te pergunto, os caminhos que você tem tomado estão te apontando para essa convicção, esse propósito que queima? Porque esse é o caminho dos sonhos. E quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para perder tudo, Ele te chama para ganhar sentido. Porque pode parecer para alguns, quando Jesus vem e fala, larga tudo agora e me segue. Poxa vida, esses rapazes perderam tudo então. Eles tinham um trabalho onde eles tinham a convicção de que pelo menos ali no final do dia ter alguns peixes para poder vender, alguns para levar para casa. Eles perderam tudo então? Não, entenda, eles ganharam tudo. Querido, quando nós oferecemos a vocês Jesus, não é sobre aquilo que talvez você tenha que abrir mão. A gente está falando sobre tudo aquilo que você vai ganhar. É a esperança eterna. É a presença de Jesus na sua casa. É a restauração do teu casamento. É a restauração do teu relacionamento com os teus pais. São os seus sonhos voltando à vida. A gente está falando sobre a tua saúde mental ser restaurada. Estamos falando sobre encontrar alegria outra vez, depois de tantos anos. Estamos falando sobre tudo aquilo que você vai ganhar. Não sobre aquelas redes velhas cheirando a peixe que vão ficar lá na beira do mar. Para de olhar sobre aquilo que você poderia perder. Olha para tudo que você vai ganhar se seguir a Jesus. Mas o problema não é você errar uma vez, é insistir no caminho errado. Então se hoje eu apresento para você Jesus, o meu convite é, para de insistir no caminho errado. Não tem problema você ter errado algumas vezes e ter pego este caminho onde você se encontra hoje. A questão é, aí não é o teu lugar. E Jesus está te falando hoje, vem, larga tudo aí, vem me seguir. Eu estou te esperando. O problema é você querer insistir nesse caminho, mesmo sabendo que ele não é o correto. O Senhor sabe, nosso coração é enganoso. Às vezes fazemos as nossas escolhas achando que é o melhor. Tudo bem, mas hoje Jesus vem e te alerta, Ele te chacoalha, Ele te faz ver o que antes você não estava vendo. Eu orei antes de começar, mas para que viesse um espírito de clareza, de discernimento, de sabedoria. E eu creio que enquanto eu estiver falando, muito mais do que qualquer coisa que eu possa falar aqui, é a ação do Espírito Santo aí no teu coração. Te mostrando, te alertando, falando, filha, é com você. É você está no caminho errado. Você está com a intenção correta, mas não é desse jeito que eu quero. Então a questão não é se você errou aonde você se encontra. A questão é, você vai permanecer aí? Ou você vai corresponder à voz de Jesus te chamando hoje? Vem, larga aí barco, rede, o que for. Vem, que eu estou esperando você para seguir um caminho de volta aos sonhos e destino. Bom, esse é o primeiro caminho. Mas tem ainda um segundo, que é o caminho de Emaús. E esse caminho é o caminho da desistência. O texto agora para nós é em Lucas 24:13. Aqui Jesus já havia sido crucificado. E é sobre aquela história dos dois jovens que estão agora a caminho de Emaús. O texto a partir do verso 13 diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas o texto diz no verso 16 que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ao longo de todo aquele caminho, eles foram conversando com Jesus, porque Jesus encosta como quem não quer nada, e diz a eles, sobre o que vocês estão falando? E aí eles começam a falar de algo que eles vivenciaram, de algo que eles creram. Nós não estamos falando aqui do caminho daqueles que escolheram não crer. Falei para vocês agora do primeiro caminho, o caminho dos sonhos, o caminho de quem aceita caminhar com Jesus. Então, esses são aqueles que um dia decidiram caminhar com Jesus. Eles acompanhavam, viam, viviam tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Mas diferente daqueles que escolheram obedecer e ficar a guardar Jesus ressurreto por crer na palavra, eles desistiram. Eles tomaram outro caminho. Mas interessante que eles ainda falavam sobre Jesus e sobre tudo o que havia acontecido. Isso é interessante porque isso acontece muitas vezes conosco. Pessoas que não negam Jesus, não negam
que Ele é maravilhoso, não negam que Ele é bom, não negam que um dia já tiveram uma experiência extraordinária com Jesus, mas desistem do processo. Dizendo, quer saber, eu não sei não se esse homem vai ressuscitar. Não estou vendo nada, passou sábado, passou domingo, tem uns boatos por aí de que o corpo dele não está mais no túmulo, mas não sei. Quer saber, eu vou tomar meu rumo. Quer saber, tem tanta coisa acontecendo aí na igreja brasileira que sei não, hein? Melhor eu ficar aqui em casa. Melhor eu acompanhar só online. Melhor eu e Jesus aqui no meu quarto, só nós dois. Eu ainda falo sobre Jesus, eu ainda creio em Jesus. Eu vejo muito sobre Jesus, procuro sobre ele na internet, mas o caminho que ele tem para mim, eu desisti. O jeito dele de fazer, não. Eu vou tomar o meu caminho para Emaús. Interessante como acontece. Eles falam sobre Jesus, mas não caminham mais com Ele. E torno a dizer, essa mensagem é uma mensagem onde eu quero que você fique olhando para si, analisando você, dizendo, será que eu sou esse? Que já viveu tanto com Jesus, que crê nele, que fala dele o tempo todo, até prega Jesus por onde vai, mas na verdade o caminho que você está, não tem Jesus nele. As decisões que você toma, Jesus não está presente. Bom, esses dois jovens continuam caminhando. E quando eles chegam em Emaús, Jesus faz com que fosse continuar o caminho. E então eles insistem com Jesus para que ele ficasse para jantar com eles à mesa. No verso 30 diz que quando eles estavam à mesa com Jesus, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, Jesus fez. Então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram, mas assim que eles reconheceram, Jesus desapareceu da vista deles. E aí eles começaram a se perguntar um ao outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e falava das Escrituras? E aí o que eu acho demais nisso é o efeito disso. Porque na mesma hora eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Não sei você, mas eu depois de ter feito uma jornada de 11 quilômetros, eu falaria, não, show de bola, era Jesus, amanhã a gente faz essa caminhada longa de volta. Não, porque quando Jesus fala, quando Jesus chama, o coração queima, a convicção veio, na mesma hora eles se levantam e eles correm para Jerusalém, imediatamente. E ali eles encontram os 11, onde os outros estavam reunidos. E eles começam a confirmar, era isso mesmo, tá tudo certo. Igual estão falando, ele realmente apareceu para Simão, porque foi uma experiência que os marcou. Onde eu quero chegar com tudo isso, querido? Eles estavam no caminho errado. Mas Jesus é tão bom, sua misericórdia é tão linda, que mesmo no caminho errado, Jesus aparece para eles e caminha com eles, só para alertá-los, só para que o coração deles voltasse a queimar, para que eles imediatamente e rapidamente corressem de volta para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. Eu não sei se você hoje está nesse caminho de desistência. Ninguém está aqui para te julgar. Porque assim como esses jovens, eles seguiam o caminho, não é um caminho, eles seguiam o caminho, mas de repente tudo mudou. Agora imagine o contexto da época, estava tudo lindo, eles estavam vivendo milagres todos os dias, vendo tanta coisa acontecer, de repente Jesus foi preso. Aí ele foi condenado, porque imagine você vendo ele fazendo milagres todos os dias. E aí ele é preso, o que você pensa? Ele vai sair dessa, ele vai desaparecer daquela prisão e vai aparecer em outro lugar. Ele faz milagres? Não, olha tudo que nós estamos vivendo. Entenda que a história é bonita depois de contada. Hoje, depois de mais de 2000 anos, nós sabemos o que aconteceu. Mas naquela época, imagine o turbilhão. Então hoje, independente do caminho que você está, o que está acontecendo na tua vida, é a mesma coisa, a mesma regra. A história é bonita depois de contada. Então dá vontade de desistir. Parece que agora não tem mais saída. Jesus foi preso, foi condenado, foi crucificado, morto. E agora o corpo dele foi roubado do sepulcro. Parece que não tem saída para o caminho onde você está. É a mesma coisa, às vezes dá vontade de desistir. A gente não compreende tudo o que está acontecendo. Eles arrumaram as malas, eles tomaram outro caminho. Tomaram o caminho da desistência. Só que Jesus não nos chama para só assistir o que Ele vai fazer na história. Ele nos chama para fazer parte, diga amém. Ele te chama para fazer parte, diga amém.
Então, quando Ele vê você desistindo, querido, Jesus é aquele que insiste. Ele vai até você. Existem milhares e milhares daqueles que um dia já foram crentes. Não só crente, daqueles que já foram discípulos, daqueles que já viveram, que já comeram da mesa do Pai, que vivenciaram tantas coisas extraordinárias. Puxa na memória, você vai ter pelo menos 1, 2 que vem na tua cabeça que você se lembra, que já viveu coisas extraordinárias com Deus, junto com você, alguém da tua célula, alguém da tua família, um amigo. Aí vem decepções da vida, crises, e aí eles fazem igual aqueles jovens, eles arrumam a mala e falam: o quê? Acho que eu vou voltar para Emaús, acho que isso aqui não é para mim. Eles continuam falando de Jesus, mas não seguem mais Jesus, estão indo por outro caminho. E aí é o que a gente vê muitas vezes nas redes sociais, e o povo que se diz cristão, tem muito conteúdo sobre Jesus, mas não tem transformação. Tem muito discurso, muita palavra bonita, mas não tem perseverança, não tem vida na vida. Falavam sobre Jesus, mas estavam caminhando para longe dele. Não faz sentido nenhum. Talvez a sua boca fale muito sobre Jesus, mas os seus pés estão te direcionando para um caminho completamente oposto. E pode ser que você nem perceba, porque é dele que você está falando. Mas é aí que entra a parte mais linda. Jesus entra no caminho errado só para resgatar quem ainda pode voltar. Essa frase parece até meio estranha, né? Jesus entrar no caminho errado. Mas aí você percebe que Ele não permanece no caminho errado. Ele vai nas partes mais escuras da nossa vida só para nos buscar. Ele vai no fundo da lama, enfim, para nos buscar. Ele não permanece lá, mas Ele nos tira de lá. Jesus entra nesse caminho errado e caminha com esses jovens o dia inteiro e fala com eles das Escrituras quase que para relembrá-los das verdades, e o coração deles estava com algo estranho, algo queimando, mas eles precisavam disso. Às vezes você, querido, só precisa disso. Seja a presença do Espírito Santo ou alguém que transborde Jesus perto de você, que caminhe com você algumas milhas a mais, um caminho a mais que ele não precisava caminhar, mas ele vai atrás de você, ele caminha com você, ele fala sobre as coisas que você precisava relembrar, e a hora que cai a tua ficha, era só isso que você precisava. O que acontece com esses jovens é isso: no momento em que eles percebem que era Jesus, ele desaparece, ele não fica no caminho errado. Era como dizer: missão cumprida, era isso que eu precisava. O teu coração queimando, você entendendo que não era para você estar aqui, era para você estar lá em Jerusalém com os outros. Ótimo, era isso que eu precisava. E então na mesma hora eles se levantam e correm de volta para o propósito. Querido, ei, você pode estar no caminho errado hoje. Não sei qual é a tua jornada. Eu não estou aqui para julgar, só você sabe o que te fez entrar para esse caminho errado. A questão que eu estou querendo te lembrar agora nessa tarde é: Jesus está indo atrás de você aí nesse caminho errado. Olha você sentado aqui hoje, ouvindo essa palavra. Jesus, hoje, trouxe você até aqui para dizer: se lembra como era viver comigo? Se lembra como era no caminho dos sonhos quando eu te chamei? Se lembra como era lindo viver tudo aquilo juntos? E a hora que você fala: Jesus, eu me lembro, é isso que eu quero. Você sai correndo de volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Essa é uma boa decisão para você tomar hoje. Uma boa decisão para te voltar para o destino eterno. E aí a importância é: amanhã você decide isso de novo, tá? Porque amanhã, a hora que o automático vier, amanhã, a hora que você tiver que colocar o teu uniforme para trabalhar e lembrar que esqueceu de lavar ele no final de semana, a hora que a vida começa a ficar complicada e tantos detalhezinhos e você não conseguir parar, Jesus não pode sair da prioridade do teu coração. É muito fácil para nós cair nesse lugar, mas Ele é tão lindo que até quando caímos nesse lugar, Ele vem atrás de nós. Ei, você, se levante agora, na mesma hora, e corra de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro caminho que você pode tomar é o mesmo caminho de Judas. Esse é o caminho da morte. Em João 13, texto conhecido, eu
Quero que você relembre o que aconteceu. Verso 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: eu digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer: pergunta aí a quem ele está se referindo. Inclinando-se para esse discípulo para Jesus, lhe perguntou: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus só estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Querido, quando nós lemos um texto como esse, a gente tem que ter um grande temor. Já dizia as palavras de Salomão em Provérbios 10, 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Existem caminhos para nós já falamos sobre isso, que às vezes parecem certos, e o inferno começa com decisões que parecem certas. Esse é o caminho de morte ao qual nós falamos no início. Tem caminho que parece tão bom para nós, mas no fim leva à morte. Sei lá o que passava na cabeça de Judas, irmão, mas quero crer que ele achou em algum momento que ele estava fazendo a coisa certa. Não é possível. E o texto diz que Jesus já estava angustiado com aquilo. Sabe por quê? Eu quero que você se lembre que Judas foi um que no começo tomou o primeiro caminho. Ele foi aquele que deixou o coração queimar, aceitou a voz de Jesus e seguiu a Jesus. Ele andava com Jesus, ele ouviu, ele serviu. Mas nessa hora ele decidiu sem Jesus. Ele tinha a opção de não pegar aquele pão. Ele tinha a opção de decidir não tomar aquele caminho, mas ele decide tomar. E a palavra fala que na mesma hora onde ele come aquele pão, Satanás entra nele. Quando Judas escolhe a morte, o Senhor da morte, que é Satanás, entra nele. O texto diz, eu li para vocês. Então é a hora que Jesus diz a Judas: você escolheu esse caminho, você é livre, então vai. Siga por ele. Existe um ponto até onde nós podemos escolher, decidir voltar atrás. Entenda isso, todo homem é livre para escolher seu caminho. O que eu posso fazer por você? O que o Espírito Santo pode fazer por você? É falar, é te alertar, é avisar, mostrar que tem um caminho melhor. Mas Deus não vai obrigar ninguém a fazer nada. Eu não vou obrigar você a fazer nada. Eu não tenho como chegar aí, arreganhar teu coração e falar: vem Espírito Santo, entra. Eu não tenho como fazer isso. O que eu posso oferecer é estar com você pelo caminho. É dar a mão para você e caminharmos juntos. É tirar as suas dúvidas, é orar por você, é declarar uma palavra de vida sobre você. Mas a decisão, ela é toda tua. Se ao final dessa ministração você decidir: cara, não é para mim. Muito bonita essa palavra, mas eu acho que eu vou deixar para depois. É uma escolha completamente sua, assim como era uma escolha completamente de Judas. E ele escolheu. Ele andava com Jesus. Aí você entende que proximidade não é intimidade, uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode falar de Jesus o tempo todo, como faziam aqueles jovens indo para Emaús, mas completamente distantes já do propósito de Deus. Você pode vir para a igreja todo fim de semana. Você pode ir para a célula toda quarta-feira, ou agora qualquer outro dia da semana. Você pode fazer parte de um ministério. Você pode ouvir louvor o dia inteiro, mas proximidade não é intimidade. A palavra de Deus fala, Jesus diz: vocês não são meus amigos se não me obedecerem. Vocês podem falar que me amam, podem falar que me seguem, mas se o caminho que eu ofereço para vocês, vocês não obedecem, vocês não são meus amigos. Não caminham comigo, não têm intimidade comigo. Qual é o caminho que tu tem escolhido? É o caminho de vida?
Ou é um caminho de desistência que está quase indo para um caminho de morte? Quando a nossa consciência cala, o inferno encontra espaço. Judas não foi empurrado para viver isso, ele escolheu. Ninguém te empurra para viver um caminho de morte, querido. Ah, Karen, mas a minha história, ninguém te empurra para viver um caminho de morte. A decisão é tua. E eu amo estudar sobre isso, falar sobre isso. Sobre o comportamento humano, sobre as emoções, sobre as coisas que passamos. Estou aqui para te dizer, ninguém te empurra para um caminho de morte. Nós decidimos, escolhemos por ele. Jesus hoje está te oferecendo um caminho de vida. É aquele caminho que diz, apesar de. Não é um caminho para pessoas perfeitas. Não é um caminho, nossa, nunca pequei, então por isso eu posso caminhar aqui. Não tem nada a ver com isso. É o caminho oferecido por ele. Um caminho novo, tingido de sangue, que apaga todo o nosso passado. Independente do que você viveu até aqui, é o caminho apesar de você. Apesar do teu passado, apesar do que fizeram com você. Aí você escolhe, decide deixar tudo isso para trás e caminhar na direção dele. É um caminho de vida. Está hoje aqui na tua mão, a escolha é completamente sua. Isaías 55:7 diz para nós, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse é o Deus que você serve. Deixa o teu caminho, os teus pensamentos, converta-se deles, abandone eles. Na direção onde estão indo os teus pensamentos hoje, se estão te afastando do destino eterno, ele está falando, se converta, muda a direção. Se os teus pensamentos te apontam para lá, mas você está tendo agora a revelação de Deus, que não é esse o caminho, que estes pensamentos estão te atrapalhando, te voltando para um lugar distante da igreja, um lugar distante da presença de Deus, então volta para o outro caminho, se converta. Isso é converter, não é palavra linguajar de crente. Tem a ver com mudar a rota. Que a gente está falando do que hoje? Rota, destino. Reconheça-se, onde eu estou hoje, agora eu vou para um outro rumo. Então eu tenho que abandonar aquele caminho. E para isso eu não posso andar com os dois. Não vai uma perna para cada lado. Eu tenho que abandonar. Converta-se, deixe o perverso o seu caminho. O Senhor é rico em perdoar. Jeremias 21:8, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Cabe a você escolher. O Senhor coloca hoje diante de você, querido, um caminho de vida e um caminho de morte. Uma voz que te chama, uma voz que te apaixona, assim, enche a tua alma, te dá saudade de ver coisas que você há muito tempo não vivia. E a voz do teu próprio coração. Porque quando eu falo de um caminho de morte, eu não preciso falar do Satanás. Ele não precisa se manifestar na tua frente de uma forma horrenda e te arrastar para uns caminhos de morte. Nós vamos para um caminho de morte com as nossas duas perninhas, sem ninguém precisar fazer nada. Eu e você, sem Jesus, caminhamos para a morte. Só Ele pode nos levar para um caminho de vida. Isso, querido, não é novo. Desde Gênesis 4:6-7, o Senhor disse a Caim, por que você anda tão irado? Por que teu semblante está assim tão caído? Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Cabe a quem dominar? Diga a mim. Cabe a mim dominar. O Senhor está dizendo, vai bater a porta. Está te rondando. Cabe a quem dominar? A você. Cabe a quem decidir por um caminho de vida ou de morte? Cabe a mim. E essa decisão eu tomo só hoje, Karen, neste culto, e então está feito? Não, amanhã você decide de novo. E talvez no final do dia te apareça outra proposta e você tenha que decidir de novo por um caminho de vida. O mal está sempre a nos rodear. E diante de nós sempre a escolha, querido. É por isso que sem Jesus não dá. Se for por você, se for por mim, na minha força, na tua força, a gente desiste no meio do caminho, a gente toma o caminho de desistência. É somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com Ele vivificando o nosso espírito, nos dando força, nos animando, fazendo nosso coração queimar. É só desse jeito que a gente não se cansa e permanece com Ele.
Pedro escolheu seguir vida, escolheu seguir Jesus. Os discípulos escolheram desistir, eles estagnaram, perderam tempo. Mas deu tempo deles voltarem, Jesus apareceu, eles decidiram retornar a Jerusalém, eles retomaram o destino, maravilhoso. Mas Judas, ele escolheu trair, e aí o caminho dele foi de morte. Entenda que isso não é sobre quem você é sobre o caminho que você decide andar. A mesma oportunidade que foi oferecida a Pedro, foi oferecida a Judas. O mesmo sim que Pedro disse no começo, Judas também disse. Então isso não é sobre acepção de pessoas. Não é que Pedro estava determinado, sabe? Só Pedro pode ver uma história bonita. Só a Maria pode ver uma história bonita. Só o João pode, você não. Querido, hoje é apresentado a você e a decisão é tua. É vida, é estagnação, é morte. Está diante de vós. Deus sempre vai te oferecer o caminho da vida, mas Ele nunca vai te obrigar. Ele nunca vai te obrigar. Você já ouviu sobre isso? Ele é um cavalheiro. O que Ele faz é nos atrair à presença dEle, porque Ele é doce. Mas querido, se o céu é uma escolha, o inferno também é. Chega um momento da nossa vida, querido, que não dá mais para agir na ignorância, como se a gente não soubesse das coisas. Concorda comigo? Chega um momento onde a gente entende que eu vou ter que tomar responsabilidade pelas minhas ações, pelas minhas escolhas. Talvez até um tempo atrás você não soubesse de algumas coisas, mas o Senhor tem te ensinado, tem te revelado, o Espírito Santo tem te mostrado. Até um tempo atrás você não sabia sobre Jesus, mas hoje você sabe. Até um tempo atrás você não sabia sobre o caminho correto, sobre o propósito eterno, mas agora você sabe. Então chega um momento onde você, como um adulto funcional, você agarra a responsabilidade que é tua sobre o teu futuro, para não dizer, eu não tive escolha, essa é a minha vida. Você tem, e hoje o Senhor coloca diante de você, independente do caminho onde você se encontra, há tempo de voltar atrás. O Senhor se revela a você. Teu coração voltou a queimar, não voltou? Te deu um negócio. E não tem nada a ver com o que eu estava falando, era Ele aí, do teu lado, no teu coração, te fazendo lembrar, te gerando saudade da presença dEle. Essa é a escolha que você precisa tomar agora. E aí não tem mais a ver comigo. Essa decisão agora é tua. Se você se encontra de repente como aqueles discípulos, é um primeiro contato. Karen, antes eu até poderia dizer que estava na ignorância. A partir de hoje não, porque hoje eu ouvi falar sobre algo superior, sobre algo que eu não conhecia. Hoje eu entendi que eu não preciso viver a minha vida de acordo com aquilo que fizeram comigo, ou disseram que eu iria viver, ou até pelos erros que eu cometi. Eu entendi que há um caminho sublime para mim hoje, que eu posso escolher viver ao lado de Jesus, e Ele vai me ajudar a reescrever minha história. Hoje Jesus falou para você, larga para trás tuas redes, larga para trás esse barco e vem viver comigo. E aí você está assim, eu acho que eu vou. Eu nunca ouvi falar de alguém como Jesus, eu acho que eu vou dar uma chance para Ele mudar a minha vida. Talvez você esteja como aqueles jovens do caminho de Emaús. Você já disse sim para Jesus uma vez, mas deu uma desistida. Você ainda fala sobre Ele, você ainda crê nele, você não negou Jesus. Entenda essa diferença. Você não negou Jesus, você não fala mal de Jesus, você ama Ele, mas você desistiu, o caminho estava difícil, nada estava fazendo sentido para você. Mas Ele veio atrás de você hoje. Se você estava no caminho de desistência, eu digo que você estava no passado, porque a partir de agora você vai sair correndo de volta para Jerusalém, vai correr de volta para o lugar onde todos os outros estão, e nós vamos juntos na direção de um destino eterno. E quero repreender em nome de Jesus toda cegueira espiritual, toda paralisação, porque eu declaro que ninguém aqui vai escolher um caminho de morte. Eu não quero aceitar isso. Eu não vou declarar, você que escolheu um caminho de morte. Não. Eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar e há algo que Ele está movendo. E se você estava caminhando para um caminho de morte, tudo aquilo que cegava você cai por terra. Tudo aquilo que prendia você, quebrado está. Tudo que te amarrava na cadeira, tudo que te amarrava nas coisas do passado, estão sendo desamarradas, não por mim, não por alguém que está pregando, mas pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deu a vida
por você. A morte não é para você. Então eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar, porque hoje você tem uma escolha a fazer. Karen, eu já aceitei Jesus. Eu não quis desistir. Não estou no caminho de desistência. Não estou caminhando para um caminho de morte. O que eu oro então hoje? O que eu decido? Você vai orar e vai decidir, vai declarar em nome de Jesus: Espírito Santo, me livra do mal. Espírito Santo, me livra de um caminho de desistência. Espírito Santo, me livra de um caminho de morte. Abre os meus olhos para que eu não queira caminhar por mim mesmo, para que eu não queira caminhar aquilo que parece certo para mim, mas que eu abrace somente a tua verdade. Você também pode orar: Espírito Santo, revela para mim quem está caminhando do meu lado rumo a um caminho de desistência. Abre os meus olhos para pegar na mão de alguém que está quase para desistir. Me ajuda a falar com ele das coisas do céu, para que ele retome, para que ele se lembre e para que ele corra de volta para os teus braços. Querido, nós queremos orar por você nessa tarde que precisa decidir algo assim. Independente da decisão que você precisa tomar, você que sente que alguma coisa você precisa fazer hoje e se manifestar na presença de Deus, o altar está aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos declarar que você foi feito para caminhar ao lado de Jesus. Você não foi feito para parar no meio do caminho. Esse é o seu lugar é na presença de Jesus, é caminhando ao lado dele. É um caminho de vida. Nós estamos aqui esperando por você. Vem até o altar em nome de Jesus. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem. Chama, todo dia as propostas vêm e me chama, todo dia vem as tentações e me chama, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Jesus, nós declaramos nessa tarde que não tem nada melhor do que viver a vida de Deus. Que existem vários caminhos, mas nenhum caminho é tão sublime quanto o caminho que o Senhor nos apresentou. Nós aqui agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Eu te agradeço porque hoje o Senhor veio na direção desse irmão, dessa irmã que precisava só de uma mão para puxar de volta para o caminho. Eu te agradeço pela tua misericórdia, pela tua bondade. E nós declaramos aqui juntos em família: precisamos de Ti, Senhor. Nos livra do mal, nos livra da desistência, nos livra do desânimo, nos livra, Senhor, de viver no automático e não perceber quando tomamos um caminho errado. Eu declaro em nome de Jesus um espírito sensível à Tua voz, uma percepção aguçada, íntima do Senhor na vida dos meus irmãos, na minha vida. Em nome de Jesus, essa clareza necessária, esse discernimento na hora de tomar escolhas, decisões. Em nome de Jesus, o inferno vai perder. Não tomaremos caminhos de morte. O Senhor é aquele que cuida de nós. Em nome de Jesus. E querida, eu quero falar com você que
talvez esteja escolhendo viver a vida de Deus hoje pela primeira vez. Ou com você que estava no caminho da desistência e hoje decidiu se reconciliar com Cristo. Eu quero te conhecer, porque eu vou ficar tão feliz de saber que você tomou a melhor decisão da tua vida. Se você hoje tomou essa decisão pela primeira vez, de viver ao lado de Jesus, ou de retomar os caminhos ao lado dele, você pode fazer um sinal com a sua mão, que eu quero muito te conhecer. Tem alguém? Estou vendo você. Mais alguém? Eu fico muito feliz que você tenha tomado essa decisão. Eu queria te convidar para vir aqui à frente rapidinho. Fica tranquilo que eu não vou pedir para você falar nada, não vou perguntar seu nome. Mas eu quero que os meus irmãos aqui possam te dar um abraço, possam acolher você. E nós queremos presentear você, queremos te dar um presente antes de você ir embora. Então, se você puder, os nossos pastores e a nossa equipe estão aqui. E eles querem te dar um abraço, queremos presentear você. Eu gostaria de finalizar esse momento então com uma oração. Já que tem pessoas aqui que estão tomando essa decisão pela primeira vez, eu vou pedir para que toda a igreja se una comigo a fazer uma oração de entrega. Amém? É bom que você já reafirma a tua aliança com Cristo, que é eterna. Aleluia. Diga comigo, igreja, em nome de Jesus. Senhor, eu reconheço que estava vivendo distante do Senhor. Hoje eu conheci um amor que supera todos os outros. Hoje eu descobri que o Senhor pode reescrever a minha história. Não porque eu mereço, mas porque o seu amor é muito grande. E hoje eu decido viver contigo todos os dias da minha vida. Espírito Santo, sela a minha vida e caminha comigo todos os dias da minha vida, até que eu me encontre com o Senhor um dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Foi a oração mais importante da sua vida, a oração onde você entregou sua vida a Ele. Seja bem-vindo à família. Estamos todos juntos aqui. Ninguém caminha sozinho. E eu declaro, ninguém vai desistir. Ninguém vai ficar para trás. Em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o amor do Pai, que é tão grande, a graça de Jesus, o Filho, estejam sobre a tua vida para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha uma semana poderosa na presença de Jesus. Eu escolho ser amigo.